boa noite. O É Notícia de hoje discute meio ambiente e sustentabilidade na cidade de São Paulo. Recebemos aqui 2 secretários municipais. O secretário Rodrigo Achiuchi, do Verde e do Meio Ambiente, e o secretário José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Muito obrigada, agradeço aos 2 pela presença aqui no É Notícia. Uma alegria estar com você, Bia. Primeiro, cumprimentar você, Bia, cumprimentar a todos aqui do É Notícia. É uma alegria muito grande estar com você nessa noite. E eu vou começar fazendo uma pergunta que talvez quem está em casa tenha se feito quando eu fiz essa apresentação. Por que 2 secretarias na cidade de São Paulo para discutir sustentabilidade, meio ambiente, mudanças climáticas? Qual que é a diferença do trabalho dos senhores? Bem, essa criação de uma Secretaria de Mudanças Climáticas, ela é devida ao interesse do prefeito Ricardo Nunes pela situação especialíssima da maior cidade brasileira, que tem complexidades que poucas outras cidades têm, não é? Então, é evidente que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente é aquela que já existe, é consolidada, tem todas essas obrigações de manter a cobertura vegetal, ampliar a cobertura vegetal, mas a Secretaria de Mudanças Climáticas, ela existe para articular as ações de todas as demais secretarias, não é? E fazer com que as emergências climáticas entrem no radar de todas as pessoas, não só da prefeitura, mas dos quase 13 milhões de paulistanos. Aos poucos a gente diz o que nós fazemos lá. Bom, já a nossa Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ela é responsável, Bia, também para a questão operacional. Então, nós cuidamos da questão da fiscalização, a questão do licenciamento, a questão dos parques. São Paulo, a maior cidade da América Latina, nós temos 120 parques hoje no território municipal, dentro dos 1.500 quilômetros quadrados. Nós cuidamos dos planetários e também de várias ações em conjuntas, tanto com a nossa secretaria, tanto com a Secretaria de Transporte, Secretaria de Subprefeitura e as demais, e todas essas ações organizadas hoje pela Secretaria do Clima. O nosso orçamento climático, hoje na cidade de São Paulo, somando os anos de 2024 e 2025, nós temos 40 bilhões de reais. Desses 40 bilhões, só para você ter uma ideia e para o nosso telespectador também ter, ao longo do ano de 2024, a minha secretaria, onde que eu faço parte, junto com a minha equipe, a gente teve a participação de 1,3 bi, um recorde aqui na cidade. Mas, lógico, quando eu falo de orçamento climático, nós estamos falando de biometano, de ônibus elétrico, de outras ações plantios, que tenho certeza que a gente vai falar ao longo do É Notícia de hoje. Vamos falar de tudo isso, com certeza. Mas eu quero começar conversando um pouco sobre a COP. É a conferência climática que vai ser sediada pelo Brasil, em novembro, em Belém. Muito se fala sobre Belém, sobre infraestrutura, sobre a Amazônia. E o que às vezes a gente não pensa é como isso pode afetar ou ajudar as cidades também, que não a própria cidade que está sediando, a fazer uma discussão que seja relevante. E queria saber como que São Paulo se insere nisso, né? O que a COP no Brasil pode trazer de positivo para São Paulo? Bem, Bia, o prefeito ele foi muito sensível a isso, sabendo que as pessoas que virão, os dezenas de milhares de pessoas, né? Fala-se que seriam 100 mil pessoas, né, para visitar o Brasil. Eles vão fazer escala obrigatória em São Paulo. Então, por que não mostrar que São Paulo está fazendo a sua lição de casa em relação às emergências climáticas, né? É uma oportunidade também para fazer as pessoas pensarem o que elas podem fazer individualmente para adaptar a cidade, para que ela enfrente os fenômenos extremos de uma forma que preserve a vida humana, não é? Então, quando se verifica que 70% das pessoas não têm ideia do que seja COP, o prefeito constituiu uma comissão e essa comissão está fazendo um calendário muito ambicioso e muito intenso de atividades pré-COP de todas as dimensões, mas para levar esse discurso, essa conscientização para cada paulistano. Então, nós sabemos sim que a COP em São Paulo, sem prejudicar Belém, vai ser um acontecimento muito importante e já está sendo. Bom, reforçando um pouquinho o que o Nalini comentou, Bia, a Prefeitura de São Paulo, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, e nós entendemos também como ele entende,
que a questão do meio ambiente ela é composta de várias variáveis. Então, como a Naline disse, desde o começo desse ano e desde o começo do mandato do prefeito, mas nesse ano a gente reforçou muito isso, nós temos uma programação muito intensa. Estou falando de um recorde de plantio de árvores que nós estamos realizando. Vamos chegar até a COP a 120 mil árvores plantadas, um recorde para a cidade de São Paulo. Até o momento nós temos mais de 70 mil árvores já plantadas. Tem um inédito inventário arbóreo que está sendo feito. Nós temos entregas de ônibus elétricos, estamos passando de 840 ônibus. Só para você ter uma ideia da importância disso, Bia, cada ônibus elétrico corresponde a 6.464 árvores. Nós temos também o biometano, onde nossos caminhões já rodam o biometano, caminhões da coleta de lixo. Esse biometano sai dos nossos aterros. Cada carro elétrico, cada carro a biometano, seja o ônibus ou o caminhão, corresponde a 6.100 árvores. E isso reduz durante o ano, tanto o elétrico como o biometano. A gente não consome por carro 35 mil litros de óleo diesel. Então quer dizer isso, cada carro você deixa de consumir no ano 35 mil litros de óleo diesel. Nós temos parques sendo entregues também, a questão educacional, a questão da convivência das famílias com o meio ambiente. Nós temos um grande pacote, nós temos as desapropriações. São Paulo vai chegar aí a um curto espaço de tempo a cerca de 1/4 da sua área, do seu território, totalmente protegido pela questão municipal. Nós estamos falando aí de 26% da área. Então é um trabalho muito grande, várias variáveis, várias ações, onde a gente está tendo... Não sei se você tem conhecimento, Bia, acaba hoje, né, nessa quinta-feira, o maior congresso de prefeitos do estado de São Paulo, que está sendo aqui no Pacaembu. A cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes é anfitrião, junto com o Tarcísio, junto com o Fred, a Associação de Municípios, que é a APM. E um dos assuntos principais é a questão da COP, a questão da sustentabilidade. Tanto que você chega na porta do lado do Pacaembu, na Praça Charles Miller, você vai ver a quantidade de veículos, todos visando não só a boa prestação de serviço, mas também a questão da sustentabilidade. Então, São Paulo, pelo seu tamanho, pela sua envergadura, por ser a maior cidade da América Latina, tem vários exemplos, como a Naline disse, durante o ano, e é isso que a gente quer levar, e a gente vai conseguir levar essa mensagem para a COP30, que é no nosso país, com muito orgulho. E dos temas que são discutidos na COP, o que é crucial para a cidade de São Paulo? Porque a gente sabe que quando a gente está falando de metas climáticas globais, às vezes a coisa parece um pouco etérea, mas uma cidade como São Paulo já tem sentido os efeitos dessas mudanças climáticas. Não à toa a gente tem agora uma secretaria justamente para discutir isso. Então, do que vai ser discutido no alto nível pelos países e também nas rotas paralelas à COP, pelos empresários, pelos prefeitos de diversas cidades, quais são os temas que são mais importantes para a cidade de São Paulo de assistir Bia, nessa conferência? Acho que o mundo acordou, né, para a gravidade da situação, né? Os cientistas, durante décadas, alertaram a humanidade de que ela deveria mudar seus hábitos de consumo, deveria emitir menos os gases causadores do efeito estufa, que causam aquecimento global e, portanto, provocam essas consequências que nós geramos, né? Não se pode falar em desastre natural, são desastres provocados pelo mau uso dos recursos naturais. Então, nós estamos num momento geopolítico muito complexo, não é? E houve assim uma espécie de retrocesso nas políticas de transição energética. Não estamos conseguindo cumprir o Acordo de Paris, não é? Isso dá um protagonismo importantíssimo para as entidades subnacionais, para os municípios e para os estados, não é? São Paulo, como a maior cidade do Brasil, ela tem um quadro de vilanias, ou seja, quais são os vilões do nosso clima modificado aqui. O primeiro é o trânsito, como o Rodrigo Axuxi falou, nós temos necessidade de fazer com que a frota seja movida com combustível limpo, com energia limpa, né? Nós temos quase 8 milhões de veículos aqui em São Paulo, correndo ininterruptamente pelas ruas, você não vê um momento a cidade vazia, né? E o pior é que mesmo os proprietários, possuidores de carros flex, continuam a abastecer com gasolina, que é um erro, né? A gente precisaria preferir o etanol. Depois,
nós temos a energia estacionária, tudo é energia. Agora, com a inteligência artificial, nós vamos precisar de data centers, né, que consomem muita água, temos de pensar nisso. Terceiro vilão aqui em São Paulo é o resíduo sólido, aquilo que nós chamávamos lixo. São 15 mil toneladas diárias de resíduo sólido. Uma parte pode servir para fazer biometano, que são nas usinas dos aterros sanitários. Mas outra parte precisaria ir para reciclagem. Então, é o momento de se discutir tudo isso para mostrar o protagonismo das cidades e também dos indivíduos. Cada um pode fazer alguma coisa assim para melhorar a sua cidade. E aí, então, já aproveitando para falar um pouquinho da frota, né? São Paulo está fazendo essa eletrificação da frota de ônibus, né? A gente vê circulando por aí esses ônibus elétricos, mas ainda está distante da meta que foi colocada pela própria prefeitura, pelo próprio prefeito. A gente tem hoje 6%, aproximadamente, me corrijam se eu estiver errado ou se esse número já estiver desatualizado, 6% da frota de ônibus eletrificada. No mandato anterior, o prefeito Ricardo Nunes chegou a falar em um desejo de ter 20% dessa frota eletrificada. Para quando que a gente pode esperar isso? Como que está esse processo? Bia, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, a gente vem numa velocidade muito grande com questão à frota com energia limpa, não somente eletrificada, mas também a biometano. Nós temos hoje mais de 60 veículos de caminhões a biometano e da nossa frota nós chegamos a perto de 850 ônibus eletrificados e está para chegar mais ônibus também agora e a questão também da mudança dos veículos atuais ou compra de novos veículos, não só elétricos como a biometano também. Então eu tenho certeza que rapidamente nós vamos atingir essa meta, uma meta que o prefeito defende muito e até pelos números que eu disse de correspondência com o número de árvores, por exemplo, a gente vem fazendo esse trabalho. Mas a questão que é muito importante a gente colocar em números, São Paulo vai atingir a meta, mas hoje, você pegar o dia de hoje, os dados de hoje, São Paulo já tem cerca de 83% da frota brasileira do nosso país está aqui na cidade de São Paulo. Então, uma coisa que por isso que a gente está fazendo esse congresso, por exemplo, incentivando os prefeitos, incentivando as municipalidades, os estados, a terem um olhar diferenciado para o seu orçamento climático. Como eu disse, São Paulo tem em 2 anos 40 bilhões de reais. Per capitamente, o maior orçamento disparado do Brasil. Então, se cada cidade hoje tem, a grande maioria, se eu pegar um dado, vou chutar mais ou menos, Bia, mais de 95% das cidades do Brasil não tem nenhum veículo elétrico, não tem nenhum ônibus, nenhum carro. Nós temos ônibus elétricos, nós temos carros da GCM, da nossa guarda, elétrico, nós temos carros a biometano, enfim, temos vários veículos. Então, a gente quer incentivar também as outras cidades a comprarem seus ônibus, a comprarem a sua frota, seja biometano ou elétrica, a usarem o etanol, não usarem a gasolina. São medidas que o prefeito Ricardo Nunes a gente vem incentivando e, por esse tamanho de São Paulo, a gente quer dar esse exemplo. Essa meta, só para você ter uma ideia, temos 850 ônibus, mas já está para chegar em alguns dias mais 120. Então, são grupos de ônibus. Inclusive, nós temos uma preocupação com o abastecimento elétrico desses ônibus, né? Até pela dificuldade que a gente tem com a questão elétrica aqui, a questão de energia elétrica aqui na nossa cidade. Mas, para ver, o prefeito é tão preocupado com isso que, através da nossa Secretaria de Transportes, o Celso, a gente comprou baterias, aqueles grandes baterias como você tem no celular que você leva, né? A bateria do seu celular, a parte extra, a gente tem grandes baterias, a gente está armazenando energia para poder colocar toda essa frota 100% à disposição do povo paulistano. Então, eu tenho certeza que essa meta vai ser atingida e a gente se baseia na meta, mas o prefeito Ricardo Nunes, toda a gestão quer ultrapassar isso, porque isso faz a diferença positiva na vida das pessoas, principalmente das famílias paulistanas. Uma vez eu estava conversando com um especialista em transição energética que sobre os ônibus elétricos falou uma coisa que eu achei bastante interessante, que é, para além do efeito concreto dos ônibus, né, de redução de emissões de poluentes, tem um efeito simbólico de fazer a população se engajar, de certa maneira, na transição energética, porque talvez seja a primeira coisa que as pessoas vão conseguir perceber no dia a dia com relação a essa transição. Então, é um ônibus que, né, não é fedido por causa da poluição, ele não é barulhento. Então, assim, queria saber também como tem sido o retorno, se vocês têm recebido algum tipo de retorno já da população em relação aos ônibus que já estão na rua.
Olha, é o melhor possível esse retorno, isso vai ser bem avaliado na receptividade que a administração Ricardo Nunes tem aqui em São Paulo, né? Todas as pesquisas espontâneas mostram que ele está sendo muito bem aceito, né? Os lugares onde ele vai, ele é muito aplaudido, as pessoas querem tirar fotografia com ele. E quando a gente ouve o paulistano falar sobre os ônibus, eles elogiam o silêncio, a limpeza, né? E é uma coisa interessante, Bia, o prefeito tem um programa de catraca livre aos domingos, né? Que isso permitiu ao pai de família levar a mulher e os filhos para conhecer o Museu do Ipiranga, para ir ao Ibirapuera, né? Nós mesmos, assim, pela nossa condição, não teríamos muita experiência em falar o que significa isso. Mas quando você conversa com pessoas simples, né, que é a maior parte da cidade, eu ouvi de pais dizendo: eu não teria condições de levar meus filhos nesse passeio de domingo, porque eu não poderia dar nenhuma pipoca para eles se eu não tivesse a catraca livre. Então, é alguma coisa que está chegando ao povo e o povo está respondendo com muita receptividade, com muita simpatia, com muita empatia em relação ao prefeito. Isso faz com que a gente fique muito contente. Aliás, o prefeito, quando ele chega de manhã na prefeitura, ele fala, encontra qualquer um de nós, ele fala: o que é que você vai fazer hoje para melhorar a vida dos paulistanos, principalmente daqueles que precisam mais, né, Rodrigo? É isso aí. E a questão do ônibus, Bia, tem essa questão também do Smart Sampa nos ônibus agora, que é muito importante. O Nalini falou uma coisa que é muito importante. Só para você ter uma ideia, para o pessoal que está assistindo aqui o É Notícia, com esse programa Tarifa Zero durante aos domingos, a frequência nos parques aumentaram demais. Eu pego um Parque do Carmo que teve até uma festa muito bacana, que é a Festa da Cerejeira, uma festa tradicional. Em 6 dias, 1.700.000 pessoas, recorde do parque. E boa parte delas vem com o ônibus, o ônibus elétrico, além de ser confortável, tudo, ele também tem essa inspiração da questão do meio ambiente. Quando você fala em inspiração, você entra em outros temas também, por exemplo, da coleta seletiva. Muita gente não sabe, mas a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, tem 100% da sua coleta aí em todas as ruas, em todos os bairros, desde a cidade de Tiradentes até o Morumbi. O caminhão da coleta seletiva passa. O que a gente agora reforça, inclusive com a sua audiência aqui, Bia, é que as famílias do portão para dentro façam a sua separação, que vejam nas nossas redes, na rede da prefeitura, o dia que passa o caminhão na sua rua, para a gente poder aumentar cada vez mais essa questão da coleta seletiva, que gera, além do meio ambiente melhor, gera emprego, gera sustentabilidade, gera oportunidade. Então é um negócio muito bacana. Então a gente tem um programa muito robusto, principalmente a nível Brasil. Eu não tenho dúvida disso, não tenho problema de falar isso. É o maior programa do meio ambiente de sustentabilidade do país. Está aqui na cidade de São Paulo, tem muitas ações bacanas que a gente quer compartilhar e ajudar que todas as cidades, desde as pequenininhas até as maiores, consigam implementar também e a gente trocar essa experiência para poder fazer o mundo cada vez melhor. Agora, falando de uma adaptação da cidade a essas mudanças climáticas, né? A gente tem visto que São Paulo tem sofrido com o impacto das mudanças climáticas e com eventos climáticos extremos, que a gente sabe que têm sido cada vez mais frequentes. Há uma percepção, quando o prefeito veio aqui no programa, no começo do ano, eu perguntei muito para ele sobre o Jardim Pantanal, por exemplo. Há uma percepção de que São Paulo não está preparado para esses eventos climáticos. São Paulo está preparado, está se preparando, o que tem sido feito e o que é desafio ainda para a cidade, para que a gente deixe de ver cenas tão assustadoras e tristes de famílias perdendo tudo, pessoas perdendo a vida em vendavais, em chuvas, que a gente sabe, todo ano tem, mas parece que eles vêm ficando mais violentos. Bia, São Paulo, ele cresceu de uma forma desordenada, não é? Era uma cidade provinciana em 1827, quando foi criada a São Francisco, a Faculdade de Direito, né? E tanto que as pessoas, os deputados não queriam que fosse São Paulo. Foi uma cidade de caipira, não falam português que não é o melhor.
E os deputados paulistas insistiram. A partir daí, São Paulo começou a explodir. Então, o que nós fizemos? Nós temos uma cidade inteiramente impermeabilizada, asfaltada, concretada, né? Não é fácil você corrigir esse crescimento, né? Essa urbanização exagerada. Mas o prefeito Ricardo Nunes é muito corajoso, porque nesses 4 anos ele ordenou coisas que são fundamentais. Por exemplo, a elaboração de cadernos de drenagem. A cidade está dividida em 59 polígonos, pedaços do seu território. Cada um deles mereceu uma análise geológica, hidrológica e de vulnerabilidade social. São 33 prontos, os outros estão sendo elaborados. Então, nós sabemos exatamente onde priorizar as ações. Mas não foi só isso, né? Ele, nesses 4 anos, investiu cerca de 10 bilhões em obras que não aparecem. Macrodrenagem, microdrenagem, limpeza de córrego, desentupimento de bueiros, aprofundamento de piscinões, construção de ilhas de chuva, que são muito importantes, é uma devolução à natureza, ainda que homeopática, daquilo que nós tiramos dela, né? Edificação de muros de arrimo, de contenção. Então, São Paulo está se preparando, sim, com muito investimento, com muita seriedade, com o auxílio da academia. A USP está nos ajudando bastante, né? E todas as secretarias. Esse é um talento do prefeito Ricardo Nunes. Ele formou uma equipe muito coesa, todos falam a mesma língua, né? Então, nós estamos todos mirando a salvação dos paulistanos para que não haja mais mortes, para que não haja mais enchentes. Agora, você pense uma coisa, uma cidade como a nossa, que era São Paulo da Garoa, virou a São Paulo das tempestades, a São Paulo dos vendavais. Dia 25 de janeiro deste ano, a força do vento era tamanha que arrancou 300 árvores saudáveis, né, Rodrigo? Com a raiz e tudo. Então, isso mostra a gravidade do tema climático, não é? Não é uma coisa só de São Paulo, mas São Paulo, por concentrar quase 13 milhões de pessoas, tem tudo agravado, mas está sendo enfrentado com muita força, muita galhardia. Então, eu vou aproveitar essa deixa para a gente falar das árvores. Justamente, me impressionou naquela época que muitas das árvores que foram arrancadas estavam sadias. O que a gente está fazendo, o que a cidade está fazendo para conseguir identificar árvores que são potencialmente árvores que estão em risco, mesmo tendo a sua raiz sadia? Bia, primeiro eu queria só reforçar que a questão climática não atinge só a cidade de São Paulo, é o mundo como um todo. Você vê Nova York alguns dias atrás, você vê a Europa, você vê a Ásia, enfim, tsunami no Japão, são coisas que infelizmente estão acontecendo. Isso leva mais ainda a importância das questões e das mudanças e das ações propriamente ditas para a gente poder reverter esse quadro. Com relação às árvores, nós temos uma parceria muito grande com a própria Secretaria do Clima, com as subprefeituras, e a cidade de São Paulo, de forma inédita, vai lançar daqui aos próximos dias o seu primeiro inventário arbóreo, que é muito bacana. Um inventário arbóreo com muita tecnologia, com coleta de dados. Nós vamos catalogar a cerca de 650 mil árvores que nós temos nas ruas paulistanas. Nós vamos também saber a situação de cada árvore, vamos colocar a espécie, a identificação, vai ter visita técnica quanto necessário, enfim, a gente vai ter um acervo, vai ter informação para a gente poder priorizar e fazer ações proativas, junto principalmente com as subprefeituras, com as nossas 32 subprefeituras, para a gente poder diminuir os impactos. Isso vai fazer que zere a queda de árvore? Lógico que não, se der um vento de mais de 75%, 80%, 90%, não sei o que estou falando, são próprios estudiosos, a própria USP, as próprias universidades, os estudos científicos mostram que, como aconteceu no dia 25 de janeiro, infelizmente, um vento muito forte acaba tirando as árvores, mesmo elas estando em situação positiva de saúde. Mas isso eu tenho certeza que vai minimizar muitos impactos. Esse inventário arbóreo vai ser a nível Nova York, aos melhores do mundo, uma coisa nunca feita aqui no Brasil, e o prefeito Ricardo Nunes, entendendo essa necessidade, teve a coragem de, junto conosco, de apostar em mais essa variável que eu disse, daquela grande equação
que é a questão da sustentabilidade do meio ambiente. Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muito, não só na proatividade, da gente, inclusive, conservar a história dos imigrantes que vieram do passado, que trouxeram sonhos, trouxeram na bagagem várias ideias, vários propósitos, trouxeram também as suas mudas de árvore. Então, para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo hoje, ela planta as árvores, ela faz o seu replantio ou o seu novo plantio, como eu disse, dos 120 mil árvores, árvores nativas, árvores frutíferas. Nós temos um programa de bosques que nós estamos fazendo, nós chegamos ao 20º bosque urbano, vamos chegar a 50 bosques urbanos, vamos ter dentro do nosso plano municipal também, nós temos as calçadas verdes, nós temos vagas verdes, então é muita coisa boa que é drenagem, é piscinão, enfim, mas tem muita coisa boa para o meio ambiente. E esse inventário arbóreo, você pode ter certeza, vai ter muito resultado e vai dar muito orgulho para a gestão e para o nosso povo paulistano. E com relação a essas áreas que constantemente sofrem com alagamentos, com enchentes, como o caso do Jardim Pantanal, como, falando da Zona Oeste ali, na Vila Madalena, o Beco do Batman, que teve uma morte nesse ano lá, o que vem sendo feito pela Prefeitura? Os senhores têm segurança de que a gente vai chegar nesse período chuvoso, no início do ano, final desse ano, início do ano que vem, mais preparados do que estávamos em janeiro deste ano? Mais preparados, sim, Bia. Lógico que, como você bem disse, hoje a gente já fala quase em cataclismo climático, né? Nós temos um plano de prevenção de chuvas de verão que nós estamos transformando, pedindo para o prefeito editar um outro decreto para transformar em plano de prevenção de chuvas, porque as chuvas não estão só no verão, né? Agora, você falou no Jardim Pantanal, já a segunda vez que fala, esqueci de comentar. O prefeito teve uma atitude extremamente corajosa de remoção daquelas pessoas que estão nas áreas mais vulneráveis, né? Vamos pensar bem, um lugar chamado Jardim Pantanal não é um lugar para moradia, né? Assim como a região dos mananciais, ela não pode ter moradia, né? A moradia é um direito, mas é um direito de uma dimensão bem inferior ao direito à vida. Ou seja, alguns milhares de pessoas que estão ocupando as áreas dos mananciais não podem comprometer a própria sobrevivência de milhões de pessoas que precisam daquela água para beber, para viver, né? Mas o prefeito ordenou a remoção, está tratando individualmente com cada família e todas as secretarias trabalhando, a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Direitos Humanos, a da Habitação, todas elas estão trabalhando para remover primeiro aqueles mais ameaçados e gradualmente todos os outros, né? O programa de habitação da Prefeitura do município é alguma coisa que os paulistanos deveriam tomar conhecimento, porque nunca houve uma entrega tão intensa de novas habitações. E aquilo que o prefeito está conseguindo agora de vender CEPACs na região da Faria Lima, vai ser aplicado em Paraisópolis, que é outra questão que incomoda os paulistanos. Explica, né? Para quem estiver nos assistindo o que é isso de vender CEPACs na região da Faria Lima. É um direito a ocupar um espaço maior do que aquele que o plano diretor reservaria para aquela área, né? Então, as construtoras, as incorporadoras, elas pagam um plus, alguma coisa a mais, e esse dinheiro vai ser aplicado na requalificação da favela do Paraisópolis. Assim como está acontecendo com a favela do Moinho, várias outras favelas estão sendo eliminadas. Você não achou um grande gol do prefeito eliminar a Cracolândia? Né? As pessoas criticavam a Cracolândia continuamente. Quando a Cracolândia desapareceu, ninguém mais fala, né? Então, a gente precisa também reconhecer que as coisas estão acontecendo. O senhor falou do plano diretor e de novos empreendimentos. A gente sempre pensa que é preciso ter uma cidade com mais área verde, né, para conseguir absorver aí ajudar a absorver um pouco desse impacto das mudanças climáticas e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Quando a gente vê muitos prédios surgindo perto de grandes avenidas e esse adensamento, né, urbano, fica essa dúvida, isso está ameaçado ou não está ameaçado? Bom, essa ideia de ter uma cidade mais verde. Bom, nós temos uma cidade que cresce a cada dia, Bia. Só para você ter uma ideia, nos últimos anos, a cidade de São Paulo recebeu mais de 760 mil empresas. E muitas delas, cerca de mais de 80 mil empresas, vieram de outras cidades, não são só empresas novas. Então, é uma cidade que cresce cada dia e quando chega esses novos empregos, também carece de novas UBSs, novos postos de saúde, novas escolas e novas moradias. Nós temos, a cidade de São Paulo, ela tem uma grande expansão imobiliária. Inclusive, a pedido do prefeito, do nosso Ricardo Nunes, eu tive pessoalmente conversando com as associações, com as grandes construtoras aqui da nossa cidade de São Paulo, falando muito sobre a compensação ambiental. Nós estamos melhorando o volume de compensação desses novos empreendimentos, inclusive em breve, você que está me assistindo, você vê a placa de uma obra, ela tem a placa com os dados da obra ao lado. A pedido do prefeito e em concordância com todas as construtoras, a gente vai ter também uma placa do mesmo tamanho, informando para a população que passa no local tudo o que é feito de compensação daquela obra. Quantas árvores foram retiradas, mas principalmente quantas foram plantadas, quantas foram removidas. Nós estamos trabalhando muito com a questão também do transplante de árvores, uma árvore que dá para a gente tirar daquele local e replantar com saúde, com segurança em outro local, está sendo feito isso. É um processo muito mais caro, mas para essa questão do meio ambiente, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, ela foca muito isso e ela investe nisso. Mesmo sendo um processo mais caro, Bia, a gente tira uma árvore que está no local e replanta ela, transplanta ela e coloca no local apropriado e ela continua a função dela, a vida dela. Então a gente está investindo muito nisso e a questão da compensação a gente vê aumentando muito em São Paulo. A gente não quer frear o desenvolvimento da maior cidade da América Latina, mas a gestão do prefeito Ricardo Nunes quer que a cidade continue crescendo de forma sustentável, principalmente visando as próximas gerações. Estávamos falando aqui do que a Prefeitura tem feito, né, para tentar mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. Agora, qual é o maior desafio hoje em conseguir avançar com essa agenda na cidade de São Paulo? É orçamentário? É político? É de articulação? É de contato com a sociedade? O que é? Na minha modesta opinião, nós precisaríamos conscientizar a sociedade civil de que a vítima das emergências climáticas são as pessoas. Nós não estamos falando, nem o Rodrigo falando do verde pelo verde, nem eu pelo clima, mas é a pessoa humana que está correndo risco. O planeta pode continuar a existir, mas se nós continuarmos nesse consumismo, nessa inconsciência, o planeta vai prescindir da espécie humana. Não é bom a gente terminar essa aventura de milhares de anos por nossa causa, por nossa culpa, né? Então é acordar todo mundo pode fazer um pouquinho, economizar um pouco de água, consumir menos, usar mais transporte coletivo, tudo isso, e plantar árvores principalmente, né, Rodrigo? Bom, plantar árvores. Vou dar um exemplo para você, Bia. Eu já estive no Japão e o prefeito teve alguns meses atrás lá no Japão também numa visita oficial. Até porque nós temos várias novidades para o futuro de São Paulo e o prefeito foi ver com os próprios olhos o que o mundo inteiro vem fazendo e viu que São Paulo tem muita coisa boa, que inclusive serve de exemplo para eles lá também. E uma coisa que chamou muita atenção do prefeito numa simplicidade foi que nas ruas de Tóquio, por exemplo, não tem lixeira. As pessoas não jogam lixo na rua. O lixo que você consome, você coloca no bolso e leva para casa. E você, como conhece o mundo também, já trabalhou o mundo afora, já ouviu isso e já se deparou com isso. Me surpreendeu também. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o que o Naline disse, acho que o principal desafio é a conscientização, as pessoas saberem que a questão climática, a questão do meio ambiente, não é um problema exclusivo do poder público, é problema de todos têm que participar. Quando eu falo que a coleta seletiva chega em todas as ruas, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, em todas as ruas de São Paulo, do portão para dentro, quem cuida é a família. Eu não consigo, então para o processo ser completo e dar o resultado máximo que a gente espera e precisa ter uma conscientização do portão para dentro. Então a gente tem que levar isso, nós estamos trabalhando muito nisso, em parceria com a educação,
com a saúde, levando para as escolas. Temos um projeto junto com o secretário Padula, que chama Formigas de Embaúba, inclusive junto com o Naline, que trouxe essa ideia muito bacana da gente poder levar, fazer nas escolas mini floresta com a participação das crianças, que as crianças possam, Bia, na hora da refeição em casa com os pais, que eu acredito muito naquela educação ainda que tem que ter uma família e a gente é parceira disso, é um tripé, é a criança, a família e o poder público, a escola, enfim. Então, naquele momento que ele está com a família, a criança fale o que ela aprendeu na escola e fale dessa questão ambiental e entre no coração, na alma, na mente de seus pais, dos seus avós, para poder ter essa conscientização. O que nós precisamos, e aqui a gente aproveita aqui o É Notícia, essa conscientização, engajamento de todos, para que a gente possa dar um resultado melhor, não só no presente, mas no futuro da nossa cidade e do nosso país, principalmente. Agora, secretário, o senhor acredita que há uma divisão política, uma polarização também em torno do debate de mudanças climáticas? Porque o senhor está falando, um ponto importante é a conscientização. A gente vê governantes de diferentes espectros políticos tratando essa questão de uma maneira diferente. O prefeito Ricardo Nunes, que tem essas duas secretarias atuando, é um prefeito de centro-direita. O senhor é de um partido de direita, o PL. Queria saber se o senhor vê alguma resistência entre aliados políticos, dentro do seu partido, a essa ideia de discutir mudança climática. E se isso é um fator que também dificulta o trabalho de conscientização da sociedade, ou se o senhor não vê dessa forma? Bia, eu vejo que todos os partidos, independente da sua ideologia, tem coisas que são comuns. No meu caso, por exemplo, eu estou lá para fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Isso é a premissa. A política é feita por pessoas do bem, pessoas que acreditam que ela possa fazer a mudança, que ela que leva asfalto na rua das pessoas, é ela que faz uma UBS, é ela que faz um hospital. É a política do bem que faz a diferença na vida das pessoas, independente do seu partido. Eu acredito que temas como esse, da questão climática do meio ambiente, não devem ser feitos na relação partidária, ser rotulados por um partido A ou B. É um tema de interesse de um país, é o tema mundial. Só para você ter uma ideia, se você pesquisar o Google no ano passado, dos 10 principais temas abordados, 4 deles, 40%, 40% a 50% são relacionados às questões climáticas. A questão climática não é partidária, não é de uma religião, não é de um time de futebol. A questão climática é de todos e todos têm que se unirem nessa pauta, porque senão, como o próprio Naline disse, nós estamos numa situação muito difícil. Se não tiver essa união, essa virada de mesa, não só agora, mas principalmente o futuro da humanidade vai ser muito comprometido. Então, por isso que eu acredito que é uma pauta de todos e eu trabalho nessa forma. É o que o prefeito acredita, é que o Naline tenho certeza que acredita, é o que eu acredito. Que a pauta é a pauta de todos, independente das diferenças. É uma pauta de união. A gente tem um quadro aqui no É Notícia que se chama Lado B. É uma tentativa de mostrar quem são as pessoas por trás dos cargos que elas ocupam. Então, vou perguntar para os senhores, para os dois, na verdade, quem é o José Renato Naline, que não é o secretário executivo de Mudanças Climáticas e nem o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo? Bia, eu sou um caipira de Jundiaí, neto de imigrante, não é? Sempre semeei, sempre plantei, tenho 4 filhos maravilhosos, 8 netos que eu adoro e sou uma pessoa que lê, que escreve e que acredita no futuro, né? E com muita gratidão, porque eu recebi muito mais do que eu mereço, viu? E gosta de ler o quê? Eu leio tudo, mas, por exemplo, eu terminei de ler esta madrugada A História da Intimidade da Mary Del Priore, que é minha querida amiga da Academia Paulista de Letras. Já li todos os livros dela e falei, Mary, você me faz pensar, abre a minha cabeça, eu sou uma pessoa de idade provecta, né? Então preciso ler essas coisas mais modernas. Mas eu leio tudo. E o senhor, secretário, além de secretário do Verde e do Meio Ambiente, de ex-prefeito da cidade de Suzano, quem que é o senhor em casa, fora aí, depois que tira o terno e a camisa social? Bom, sou uma criança que tinha um sonho de ser prefeito da minha cidade, saí com uma aprovação de 93,7%, muito realizado. Sou filho da dona Célia, do seu Catuia, casado com a Larissa. Gosto muito de esporte, sou sofredor, sou corintiano, né? E sou uma pessoa que é apaixonada pelo que eu realizo no meu dia a dia.
Eu sou uma pessoa que, como que o mosquitinho da política picou, eu sou de origem empresarial, né? Sou engenheiro de formação, fiz administração pública e privada, mas eu entendi que a política ela é um meio, eu queria contribuir com a mudança da minha cidade, a mudança do meu estado e contribuir com o país. E eu não achei outra alternativa, senti que na política eu poderia fazer isso desde pequeno e quero ter uma vida, quando chegar lá no final da minha vida, eu quero ter a certeza que dei muito orgulho, que valeu a pena, que eu fiz a mudança positiva na vida das pessoas e que eu pude deixar mais do que uma boa gestão. O que eu quero deixar no fim da minha vida, Bia, é um legado positivo de contribuição na vida das pessoas. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa já é muito, se eu conseguir ajudar mais e mais pessoas, tenho certeza que esse é o intuito, esse é o espírito que eu levo, é isso que eu penso para o meu Brasil, que a gente, acho que ao longo do tempo a gente vai ter as diferenças, Bia, sempre vai ter, isso é normal. As diferenças também, a gente tem que ver o lado que ela faz, as divergências fazem com que a gente cresça, mas eu quero que mais do que isso a gente tenha também, além de diferenças, convergências, para a gente poder fazer um mundo melhor para essa geração. O Brasil é um país maravilhoso, a cidade de São Paulo, a cidade de Suzano, todas as cidades, a gente precisa dessa união. E eu sou um cara apaixonado e eu acredito muito, sou um cara de muita fé, acredito em Deus e que tenho certeza que se a gente correr atrás, fazer a nossa parte, Deus abençoa a nossa vida. Tem vontade de concorrer de novo a um cargo eletivo? Tenho vontade, acho que no momento que se você continuar dando resultado positivo na vida das pessoas, eu acredito... O que seria a sua ambição? Não, eu sou, como eu disse, sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa que não é demagogia, eu sou um servo, eu estou aqui para servir. Nós somos servidores públicos e eu sou um servo de Deus. Então, na hora que o que Deus achar na minha vida, onde Deus preparar esse soldado, eu estou pronto para poder contribuir, independente de ideologia política, independente de diferenças, né? Independentemente de futebol, né? A gente fazer a mudança na vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. E só para fechar, o senhor desconecta como? Qual que é o hobby? O Naline falou de leitura, de escrita, mencionou um livro. O que o senhor gosta de fazer? Eu não tenho muito tempo, mas eu gosto muito de conhecer lugares novos, de andar, a Larissa, minha esposa, a gente não tem muito tempo para viajar, mas quando tem essa possibilidade, eu gosto muito. Agora estou focando até pela correria, desde a época de prefeito, né? Fiquei 8 anos e agora aqui com o prefeito Ricardo Nunes, então a gente faz algumas coisas rápidas, algumas cidades que a gente não teve ainda a oportunidade de conhecer e visitar os amigos. Viajar. E também ficar muito em família, que é o bem mais precioso que a gente tem. Filhos, família e curtir a vida, que a vida passa rápido e a gente tem que deixar legado e boas marcas. Eu agradeço muito a presença dos senhores aqui no É Notícia. A porta está aberta para voltarem, para falar mais do que vem sendo feito na cidade de São Paulo. E eu agradeço, sobretudo, a você pela audiência até aqui. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!